Sejam bem-vindos a mais um episódio do Repare Podcast. Hoje, esse aqui é o último, gente, da temporada, episódio 14, sensacional. E hoje estamos com, cara, o convidado que eu esperei há muito tempo. Fiquei surpreso de ter aceitado, que é aqui, ó. Rogério Carvalho. Eu fiz aqui, ó, Rogério, eu fiz uma pesquisa, assim, foi a pesquisa mais fácil. É que eu pesquiso todos os meus convidados, né? Pelo menos pra ter uma ideia, assim, né? Pra não ficar falando muita besteira, né? Cara, eu gostei muito. Eu gostei que o seu foi mais fácil, que eu entrei no seu Instagram e eu vi um post lá que, meu, eu pensei, cara, eu vou fazer o mesmo, né? Eu posso estar. Eu vou falar um pouquinho, aí você se apresenta, pode ser? Fica à vontade, Tá. por favor. Tá, nosso convidado aí de hoje é Rogério Carvalho, expert em inteligência espiritual, graduado em ciência da computação, filosofia, teologia, psicanalista clínico. Também já foi treinador em PNL e Energy Healing, que ainda não sei o que é. Já, ó, isso aqui é a parte legal, mas a parte que eu mais gosto, já foi padre. Isso. Participou da La Casa Digital. Atualmente ele é psicanalista, palestrante, escritor, mentor espiritual e inteligência emocional. É isso, né? É. Porque eu copiei. Pegou da minha postagem do né? Instagram, Que eu achei né? muito boa. Mas assim, Rogério, e aí? Vamos. Por favor, se apresente. Mas é isso mesmo. Meu nome é Rogério Carvalho. Primeiro é uma alegria, Sim. som de verdade. Eu tava comentando antes nos bastidores, quando você me chamou. Eu não sabia nem o que a gente ia falar, não sabia nem qual era o podcast, não sabia de nada. Mas eu disse, eu tenho um carinho tão grande pelo Coração do Som, apesar da gente não ter tido tanta proximidade, mas eu sempre via muita verdade em você, eu sempre via muito desejo de crescer e verdade mesmo no seu coração, que quando você me chamou, eu disse, bora. Tem que ir. E foi rapidinho, né? Uhum. Em pouco tempo a gente já conseguiu bater nossa agenda e organizar esse momento. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma alegria poder estar aqui sentado na mesa, partilhando sobre espiritualidade, religiosidade, ainda mais partilhando com um coreano. Pra mim é uma alegria, é um sinal de Deus, tudo isso que a gente vai fazer nesse momento. Eu já fiz isso tudo, já fui padre da Igreja Católica Apostólica Romana durante 13 anos e 6 meses, quase 14 anos eu exerci esse ministério. Recebi um convite de Deus para poder ir para um outro caminho de levar a palavra de Deus, mas fora das paredes, fora dos muros, até porque se eu permaneço em um determinado muro, essa é uma das coisas que a gente precisa conversar aqui também, se eu permaneço em um determinado muro, eu me limito àquele muro, não adianta, se eu tô sob o regime de algo, eu preciso me limitar àquele algo. E eu sentia no coração que eu precisava expandir a mensagem de uma forma que eu pudesse levar às pessoas uma consciência de uma liberdade espiritual. As pessoas são livres. É para isso que Deus nos criou. É para isso que Cristo nos libertou, para que nós sejamos livres. E eu tinha essa percepção de que onde eu estava eu não conseguia levar essa mensagem. Foi por isso que depois de 14 anos eu decidi, foi uma decisão, não teve nenhuma rixa, não teve nenhuma quebra, não teve nenhuma confusão, apesar de não ser bem aceito essa decisão, porque é uma ideia de que uma vez padre, padre para sempre, mas essa ideia não fazia parte do meu coração, então eu estava muito bem e decidi sair. Eu acho que o principal hoje é que eu sou casado, graças a Deus, muito bem casado, com uma mulher maravilhosa que está aqui nos estúdios também. E muito feliz por tudo aquilo que eu tenho feito e por quem eu sou. Hoje eu ajudo as pessoas com estudo bíblico e ajudo as pessoas com mentoria na área de espiritualidade, porque a maior dúvida das pessoas é como orar? O que é que eu tenho que fazer para orar? Como é que eu me conecto com Deus? Eu tenho que fazer isso? E o pecado? E eu posso ou não posso fazer isso? Então, todas essas questões, essa consultoria espiritual é onde as pessoas mais me procuram e de uma forma livre e libertadora. A gente tem ajudado, graças a Deus, centenas de pessoas. Entendi. Cara, essa é muito louco, assim, que essa... Isso me lembra
2 anos atrás aí. Quando tava começando a entender espiritualmente, né? E aí eu buscava assim, cara, que... Porque eu nunca fui muito de igreja, né? Sim. E eu acho que o grande, como você falou antes também, a questão é dessa religiosidade das pessoas, né? A gente vem... Acho que a grande maioria vem com uma doutrina de igreja e fica com a mente restrita. Perfeito. Nesse Perfeito. sentido. E aí... E você também você acabou vindo disso, né? De certa forma, né? Se você veio da católica. Você pode falar como que foi essa transição? O que passou na sua cabeça nesse período? Sim. A primeira coisa que é importante a gente conhecer, né? Você que ainda não me conhece, é que aos 18 anos de idade foi quando eu tive a minha primeira experiência com Deus. Eu não vim de família religiosa, apesar de meus pais se dizerem católicos, mas eles não são religiosos, eles não são de caixinha nenhuma. E eu tive uma experiência aos 18 anos de idade na faculdade. Eu fazia ciências da computação, curso de exatas, numa faculdade lá na Paraíba, no Nordeste do Brasil. E eu tinha um amigo que ficava insistindo, enchendo meu saco para que a gente fosse para um grupo de oração dele, da casa dele, da igreja dele. E eu dizia para ele, eu não quero saber disso não, criatura, eu sou jovem, eu quero saber de balada, da mulherada, eu quero curtir a vida. E ele, não, Rogério, você precisa ir um dia comigo, você vai gostar, lá é muito bom. E de tanto ele encher o saco, a verdade é essa, de tanto ele me aperrear pra ir, eu tomei a decisão, eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou um dia no seu grupo de oração, mas depois você não me chama mais nunca, tudo bem? E ele disse, tá tudo bem, só preciso ir um dia. E foi naquele dia que eu, aos 18 anos de idade, que eu tive a minha primeira experiência com Deus. Rogério, como foi essa experiência? É indescritível. Eu sei que naquele momento, enquanto estavam tocando músicas, eu senti que havia algo em mim que era muito maior do que eu mesmo. E que aquele algo me convidava a entregar minha vida. E eu sem saber de nada, sabe, Sonho? Eu não sabia de nada. Eu não sabia orar, eu não sabia nenhuma música gospel, louvor, não sabia de nada. Eu era zero em questão de coisas religiosas. Sim. Mas naquele momento eu, com um impulso interior, com um desejo interior, eu simplesmente disse, Senhor, eu ainda não te conheço, mas eu quero te conhecer. E foi aí onde começou a minha trajetória de buscar conhecer Jesus e de experimentar Jesus todos os dias. Eu ia para a igreja, eu ia para os grupos, eu ia para a igreja todo dia quase, sempre buscando esse conhecimento da palavra de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Até que chegou um momento em que eu percebi que eu poderia dar um passo a mais nesse conhecimento e buscar uma radicalidade de vida. O que é que seria essa radicalidade de vida? Deixar tudo para trás. Eu, na época, eu já tinha me formado, eu já era formado em ciências da computação, eu já tinha um bom emprego, eu já estava construindo toda uma vida, eu tinha uma namorada já há 4 anos, e eu também senti como desejo do coração de dar um passo, de radicalizar essa minha vida e dizer a Deus, nada me prende, eu quero me dedicar única e exclusivamente a ti. Foi quando eu tomei a decisão de ir para um seminário católico, eu fui para um seminário franciscano, que é onde tem uma radicalidade um pouco maior do que os demais, porque no seminário franciscano, além de toda a vida religiosa, a gente também tem alguns votos religiosos, que é o de pobreza, onde a pessoa não tem nada de próprio. É o de castidade, né? Aí todos fazem, que é onde a pessoa não pode constituir família. E o de obediência. Ou seja, a partir daquele momento, eu já não mandava mais na minha vida, eu já não tinha mais vontade. Sempre tinha uma pessoa instituída por Deus, religiosamente falando, que iria decidir o que é que eu tinha que fazer e o que é que eu não tinha que fazer. Fui nesse intuito de radicalizar minha opção. Nesse intuito de dizer, agora é tudo ou nada. Vou jogar as cartas na mesa e dizer, agora ou eu vivo essa experiência ou eu deixo tudo isso para trás. E foi um período muito bom. Porque foi um período em que eu pude crescer muito no autoconhecimento. Naquela questão em que eu precisava me enxergar. Mas também, em contrapartida, foi um período muito difícil. Porque como eu entrei numa religiosidade, eu fiquei submetido a muitas regras. E regras
que tiraram um pouco da essência do Rogério. O Rogério sempre foi uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, muito espontânea, muito livre. E quando eu entrei num seminário, eu não podia fazer isso, eu tinha que ser desse jeito, eu não podia fazer aquilo. Tinha um monte de regra que acabaram abafando o Rogério. E isso eu só fui perceber depois de um bom tempo lá dentro. Por quê? Porque na minha mente eu tô servindo a Deus, eu tô servindo a Deus, eu tô servindo a Deus. Mas eu tava servindo a Deus e prejudicando a mim mesmo. Prejudicando o meu coração, prejudicando a minha essência. Eu não estava mais sendo aquela pessoa tão espontânea, livre e alegre que eu sempre fui, que Deus me constituiu assim. Mas tá tudo bem, isso é uma experiência do Rogério. Ali dentro eu pude aprender muito, eu pude crescer muito, tive as minhas adversidades, os meus problemas, mas a grande questão foi quando eu percebi, e essa foi a minha virada de chave, foi quando eu percebi que eu não precisava daquilo para poder ter uma conexão com Deus. Eu não precisava me submeter a tantas coisas para poder ser íntimo de Deus. Porque olha só, Som, olha a mentalidade que tinha sido construída na minha cabeça. Uma das mentalidades, a pobreza é sinal de santidade. Isso foi o que eu comecei a pensar. Eu disse, quanto mais pobre eu for, quanto mais desapegado das coisas do mundo. Olha só, a gente tá hoje aqui num podcast, pessoal, chiquérrimo, elegantérrimo. Eu achava que isso aqui era desnecessário. A minha mentalidade era que isso aqui era desnecessário. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui não é coisa de Deus. Eu tenho um microfone desse, uma sala dessa. Isso não é coisa, não é o que Deus quer. Deus quer a pobreza, Deus quer a simplicidade, Deus quer que a pessoa viva sem nada. Então eu fui construindo essa mentalidade em mim com o tempo, ao ponto de eu tirar a essência que Deus tinha colocado no meu coração. Mas a mentalidade é uma mentalidade cultural mesmo, na verdade, né? A grande maioria pensa desse jeito. Eu pensava desse jeito também. Então, acho que quando começa a ter principalmente falando assim, igrejas em geral, né? A instituição, né? Automaticamente vem cultural e coloca isso, né? É uma mentalidade muito forte, mas não é uma mentalidade que condiz com a própria palavra de Deus. Isso é algo que vai sendo incutado na gente, mas não condiz com aquilo que a própria palavra diz. Porque o que a palavra diz? João 10:10 vai dizer, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A abundância significa que não nos vai só faltar nada. Que não nos vai viver na miséria, nós vamos viver em abundância. Então, a gente às vezes vive uma vida religiosa que é completamente diferente da vida que a própria palavra em Jesus Cristo nos ensina. Isso é religiosidade. Religiosidade é você viver uma experiência baseado na experiência do outro. Por exemplo, como é que eu falo isso? Rogério, de onde surgiu essa ideia de pobreza? Na Igreja Católica, essa ideia de pobreza surgiu principalmente lá no século XIII, com um cara chamado Francisco de Assis, em que ele percebeu que a igreja estava corrompida. A Igreja Católica estava corrompida por causa da riqueza. E é verdade, se a gente não cuida do nosso coração, o dinheiro nos corrompe. Se a gente não cuida da nossa espiritualidade, o dinheiro nos causa um mal. E Francisco de Assis percebeu que a igreja daquela época estava vendida por causa do dinheiro. Eles tinham deixado todo o lado espiritual e se apegado à questão material. Percebendo isso, Francisco de Assis fez o quê? Eu não quero viver isso. Eu quero viver a pobreza. Essa foi a experiência dele naquele momento, naquela época, naquele contexto. Aí o que a religiosidade faz? Pega a experiência de Francisco de Assis e diz, todo mundo tem que viver assim. Mas não faz sentido. Menor sentido. Não faz sentido. É a mesma coisa do Som. O Som gosta de comer lá as comidas dele, as coreanas dele. Gente, eu gosto de comer. Meu prato preferido é arroz, feijão, uma carninha e uma batata, uma saladinha. É isso que eu gosto. Qual é a comida coreana? Diga aí o nome de uma comida coreana. O principal é o kimchi, né? Kimchi que chama. Pronto, eu não vou repetir esse nome, não. Mas o Som, vamos dizer que o Som tá comendo isso. E o Som diz, nossa, como essa comida me aproxima de Deus. É uma experiência do Som.
Mas o que é que a religiosidade faz? Pega essa experiência e diz: todo mundo que comer essa comida que ele falou Uhum. vai se aproximar de Deus. Não faz sentido. Uhum. Pra mim, eu já me aproximo com um bom churrasco. O som já gosta de um feijãozinho, um arroz. Caraca, churrasco tudo... também, churrasco agora tá no, tô na dúvida agora. Eu gosto mais da carne, mas sim. Então a religiosidade é justamente isso, é fazer com que a gente viva a experiência do outro Uhum. e a gente esqueça a experiência que Deus tem para nós. Deus colocou no seu coração, Som, um jeito todo próprio de ser e de viver, um jeito todo próprio de orar. A sua oração nunca deve ser igual a de ninguém. Uhum. A sua petição, a sua maneira de se comunicar com Deus nunca deve ser igual a de ninguém. Por quê? Porque existe um jeito próprio que Deus colocou e comunicou no seu coração. E isso é a beleza do cristianismo. Uhum. Infelizmente, o que a igreja quer fazer é padronizar todo mundo. E dizer, a única maneira de orar é de joelhos. A única maneira de orar é com as mãos levantadas. A única maneira de viver é dessa forma. A única forma de vestir é assim. Isso são experiências dos outros que colocam em nós como regras de santidade. Não fazem sentido. Tá, agora perguntas mais difíceis. Tem mais difíceis? Tem, cara. Nossa, tem tanta pergunta. Tipo, era pra eu ter encurtado... Esse é o lance, né, da experiência. O que eu fiz, eu tava tentando aprender sobre a espiritualidade. Aí eu ia nas igrejas e começava a colocar um monte de religiosidade. Exato. Aí só que pelo menos era isso. A minha vantagem, que quando eu não... O que eu falo? Tem vezes que a ignorância... É bom ser ignorante, mas... Eu não tava com nada, assim, sabe? Carregando, assim, tipo... Só que quando eu comecei a questionar as igrejas... Falou, pastor, por que disso? Por que daquilo? Eu falei, cara, não, pra mim era automático. Cara, não faz sentido, não faz sentido. E a minha pergunta é assim, Rogério. Como conseguir viver essas experiências? Qual é o caminho, se é pra uma pessoa que tá começando a vida espiritual, tá buscando isso, por onde que ele começa? Uau. Sensacional. Eu vou começar lá de cima e trazer até para nossa essência de forma rápida, ligeira e prática. Essa conexão com Deus, essa experiência com Deus, a gente chama de intimidade. Por exemplo, eu tenho intimidade com o som. Logo, eu conheço o som e o som me conhece. É isso que significa intimidade. Intimidade significa que eu não preciso de protocolos para poder chegar na presença do som. Eu não preciso de muitas regras para poder chegar na presença do som. Então, o que é que nós desejamos em relação ao divino? Nós desejamos intimidade. Nós queremos conhecê-lo e queremos ser conhecidos por ele. Porque não adianta somente a gente conhecer ele. Ele também tem que nos conhecer. A palavra de Deus vai dizer que chegará momentos em que pessoas irão dizer: Senhor, eu curei em teu nome. E o Senhor vai dizer: eu nem te conheço. Tu disseste Senhor, Senhor, mas eu nem te conheço. Então, nosso processo não é somente conhecer ele, mas é permitir ser conhecido por ele. E onde é que isso acontece? Isso não acontece no banco da igreja. Isso não acontece na catequese. Isso não acontece na escola dominical. Isso não acontece nos louvores públicos com multidão. Isso acontece no relacionamento. É no relacionamento que eu gero intimidade. Isso é na vida prática, pessoal. Não precisa metafisizar muito, botar na metafísica, não. Vamos para a vida prática. Eu conheci uma pessoa agora. Eu sou íntimo dela? Não. Mas aí no outro dia eu ligo pra ela e digo: vamos almoçar, vamos sair, vamos fazer isso, vamos não sei o quê. Vem aqui em casa, deixa eu te apresentar minha família. Olha, eu trabalho com isso, olha, não sei o... Então eu vou me relacionando a chegar a um ponto de eu gerar uma intimidade. E eu me torno conhecido por ela e ela se torna conhecida por mim. O que é que acontece com a maioria das pessoas? Aí sendo bem prático naquilo que você falou. O que é que nos ensinam? Nos ensinam que eu preciso sentar,
e ficar dizendo: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te peço isso. Senhor, olha, muito obrigado porque você me deu isso. Senhor, cuida da minha família. Senhor, faz isso na minha vida. Senhor, assim seja. Amém. Pronto, tchau, terminei meu compromisso. Cara, você somente conheceu ele. Ele nem sabe quem você é ainda. Como é que eu faço ser conhecido por ele? Quando eu escuto a voz dele também. Quando eu, ao invés de ficar somente querendo falar, eu me silencio para também ouvi-lo. Para também poder entrar nessa conexão em que qual é a vontade dele para a minha vida. E aí é onde a gente precisa entender. Eu não aprendo isso em banco da igreja. Em banco da igreja eu aprendo a ficar levantando a mão e louvando. Obrigado, Senhor, tu és bom. Como é bom, faz isso, realiza um milagre em mim e tal. Terminou o culto, a missa, a gente vai para casa e acha que o compromisso está feito. Mas Jesus mesmo, ele diz, quando for orar, entra no teu quarto e ora em silêncio. Porque o teu pai conhece o que está secreto no teu coração. Então eu posso fazer minha oração oral? Devo. Principalmente quando ela é de gratidão. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Mas eu preciso ficar falando um monte de coisa? Não. A palavra de Deus nos ensina. Evite vãs repetições. Evite ficar falando demais. Por quê? Porque ele também quer falar. Ele também quer se comunicar conosco. Ele é uma pessoa e ele também quer direcionar a nossa vida. Como é que eu gero intimidade, Som? Por relacionamento. Como é que eu vivo um relacionamento? É quando eu falo, mas quando eu também deixo a outra pessoa falar. Então, se quem nunca viveu isso, quem deseja viver isso, independentemente da sua crença religiosa, a primeira coisa que eu te digo é: fecha teu quarto, se coloca em segredo, fica sozinho, fecha teus olhinhos e deixa Deus falar no teu interior, na tua alma, no teu coração. Essa é a primeira verdade que a gente precisa ter como essência do nosso relacionamento com Deus. Faz sentido? Faz, que pra mim foi assim, na verdade. Foi porque eu buscava resposta com um monte de gente e não fazia sentido. Aí eu acho que eu assisti... Acho que é Douglas Gonçalves, né? Sim. Aí ele vai lá, um episódio dele lá, que ele fala assim: vai pro seu quarto, entra no íntimo, tranca a porta. Exato. E conversa. Exato. E é doido isso, né? Que tipo, pra mim, fala, mano, que nada a ver. Pois é, perdão, sabe? Foi isso que eu pensei na hora. Que esquizofrenia é essa, meu Deus? E foi engraçado, né? E realmente, quando você se silencia, faz todo sentido. Na hora eu parei, orei, parei, aí aí você começa a ter uma pequena experiência, né? Eu acho que é nesse sentido. Você vai crescendo, é isso? A parte técnica bíblica funciona assim, sabe, Som? Paulo, ele vai dizer lá na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que nós somos 3 partes. O ser humano é constituído de 3 partes, que agem juntos, trabalham juntos, funcionam juntos. Corpo, alma e espírito. São as 3 partes que Paulo e em outras partes da Bíblia também relatam que nós somos. Na verdade, eles invertem. Eles dizem espírito, alma e corpo, porque o principal é o espírito. Então, nós somos espírito, alma e corpo. Quando nós acreditamos em Cristo, quando nós acreditamos nessa verdade, o nosso espírito ele é regenerado. O nosso espírito recebe o Espírito de Deus. A vida de Deus habita em nós. Paulo vai dizer em outra passagem que nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, onde é que está o Espírito Santo? Está em mim, no meu espírito. Essa é uma verdade bíblica infalível em que eu preciso única e exclusivamente acreditar. Às vezes a gente fica, vem Espírito, eu quero Espírito, por favor, vem sobre mim Espírito. Ei, o Espírito já veio, ele já derramou. O próprio Jesus diz, é preciso que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não será derramado sobre vós. O Espírito está comigo, em Jesus. E quando eu for para o Pai, eu vou derramar o Espírito sobre vocês.
E quando acontece a cena de Pentecostes, Uhum. é o sinal do derramamento do Espírito sobre os apóstolos e depois sobre todos aqueles que acreditam em Cristo. Ah. Rogério, eu não acredito em Cristo, eu acho essa parada meio doida. Fique em paz. Tá tudo bem, não tô falando com Uhum. você. Mas aquele que acredita em Cristo, que confia na palavra, ele tem o espírito dele regenerado pelo Espírito Santo. Esse meu espírito, ele comunica com a minha alma, que é o que a gente chama de coração. Então, o espírito que é regenerado pelo Espírito Santo, que já conhece as verdades espirituais, está comunicando constantemente com a minha alma, que é o meu coração. Rogério, você consegue dar uma explicação assim melhor o que seria cada, assim, você falou espírito, a alma e o coração. O que seria de um jeito, sei lá, se você fala didático nisso, porque eu vou ser bem honesto, tem algumas vezes que eu mesmo fico um pouco de dúvida, né? Eu acho que os ouvintes também devem ter a mesma dúvida. Sem problema nenhum. Como eu falei, Paulo dá uma distribuição: corpo, alma e espírito. Então, a ponto mais prático, nós temos duas partes em nós: a material e a imaterial. Aquilo que se vê e aquilo que não se vê. A material é fácil, é o corpo, é a nossa carne, é aquilo que nós sentimos no corpo, são as nossas sensações físicas. E também o nosso cérebro. Nosso cérebrozinho que fica aqui raciocinando, questionando, duvidando, que já pensou várias vezes: nossa, será que esse cara aí tá falando coisa certa? Nossa, quem é ele aí? O que é que ele tá acontecendo? Então isso tudo são funções do nosso corpo, que na passagem bíblica também chama de carne. A carne é a nossa parte física, é o nosso corpo, são as nossas dúvidas, são os nossos questionamentos, o nosso racional, o nosso cérebro, as partes físicas da nossa matéria. Então, a parte física é muito simples. Corpo é isso. E a palavra vai dizer: depois da morte, o corpo volta para o pó. Então, a gente vai ser enterrado, ou agora cremado, ou jogado no mar, enfim, cada um decide com o que quiser fazer com o corpo. Mas o corpo volta para o pó da terra. E Deus, na ressurreição, aí é uma coisa escatológica, a gente tem que trabalhar um outro assunto. Depois, na vinda de Jesus Cristo, na segunda vinda, nós receberemos um novo corpo. Um corpo glorioso. Mas aqui, nessa terra, nós vivemos com um corpo material, com várias tendências físicas, que a gente precisa cuidar. A Som tá cuidando do corpo, tá emagrecendo, tá fazendo propósito, tá fazendo desafios. Então a gente precisa cuidar, que é para que o corpo não entre em estado de deploração, de doença desnecessário. Então a gente tem essa parte material. A parte material é composta de duas coisas: espírito e alma. Lá na criação, a palavra de Deus vai dizer que Deus soprou sobre as narinas do homem o espírito. E o homem se tornou uma alma. Está lá no Gênesis que Deus soprou. Esse sopro é o espírito, é o ruá, é o nefesh. Isso é em hebraico. É o ruá de Deus, é o espírito de Deus. Deus soprou o espírito e o homem se tornou uma alma vivente. Então vamos entender. O que é o espírito? O espírito é o sopro de Deus que habita em nós. Isso originariamente. Com o pecado, o nosso espírito morreu. Nós perdemos esse ruá de Deus. Nós perdemos esse sinal de Deus em nós. Porque Deus nos criou para vivermos nele. Mas com o pecado, esse ruá de Deus, ele morreu. Ele se tornou morto. Com a ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo, sendo bem genérico, rápido, para a gente não teologizar tudo aqui, mas com a vinda do Espírito Santo, esse Espírito ele foi renovado. Então ele foi revigorado. Aquilo que havia sido morto pelo pecado foi revigorado pelo Espírito Santo. Então nós somos regenerados em Cristo por meio do Espírito Santo.
Isso nós precisamos ter como consciência. Isso faz total diferença para a sua vida quando você entende que você é uma nova criatura. É isso que a Bíblia fala, nós somos uma nova criatura, nós temos o coração de Deus, nós temos a vida de Deus em nós, nós temos a unção que vem de Deus, nós temos a graça que vem de Deus. Essa nova criatura é justamente a regeneração do espírito humano que se dá pela vinda do Espírito de Deus. Som, o que é que a gente tem que fazer com o nosso espírito? Nada. O nosso espírito já está pronto. Nós não temos que trabalhar o espírito. Nós não temos que... Eu sei que a gente escuta isso, mas não é verdade. Nós não temos que alimentar o espírito. Nós não temos que crescer o espírito. Deus, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, já nos deu 100% da sua vida. Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos completamente cheios do Espírito Santo. Em nosso espírito. Regenerado. Tá. Agora tem a outra parte, que é a alma. Aí a alma são as minhas emoções ou sentimentos. São as minhas vontades. É o meu ser interior. É aquilo que se move em mim e que eu não consigo ver. São os meus pensamentos. A palavra de Deus, Jesus vai dizer, pois é do interior do homem que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, a fornicação, o roubo. Tudo vem do interior do homem. Onde é que é esse interior, Som? É a minha alma. A minha alma é o centro da minha vida. Eu não preciso trabalhar o meu espírito, porque o meu espírito, quando eu nasci de novo, ele já está pronto. Eu não preciso. Quando eu recebi a água batismal, o meu espírito já está pronto, o meu espírito já está preparado. Jesus mesmo falou isso. O espírito está pronto. Eu preciso trabalhar a minha alma. Aí é onde entra algumas denominações. As pessoas chamam de coração. Eu gosto de chamar alma de coração. É o meu coração, que é o centro da minha vida e é o que movimenta todo o meu ser interior. Provérbios 4:23. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Ele não está dizendo acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu espírito. Acima de tudo que se deve guardar, guarde a sua religião. Acima de tudo que se deve guardar, guarde a sua igreja. Ele diz, acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque do seu coração procedem as fontes da vida. Então, o que eu estou vivendo hoje... Olha que frase impactante isso, Wilson. O que eu estou vivendo hoje é fruto daquilo que eu acredito no meu coração. Se eu acredito no meu coração que Jesus já me curou de todas as minhas enfermidades, eu não aceito mais viver enfermidades no meu corpo. Se eu não acredito no coração que Jesus me curou, mas se eu acredito que Jesus me amaldiçoa, Jesus me castiga, Jesus quer o meu mal, Jesus está permitindo que aconteça isso comigo para me punir de algo que eu fiz, eu vou viver tudo isso. O que é que a palavra vai dizer? Tudo é possível àquele que crê. Onde é que a gente crê? Na nossa alma, no nosso coração. Então eu tenho um espírito que está pronto, o corpo que, infelizmente, o que a gente tem que fazer é mortificar mesmo, é fazer exercício, é fazer jejum, é fazer dieta, é trabalhar ele para que ele não fique sedentário e tome conta de tudo. Então o espírito está pronto. O corpo precisa ser trabalhado no sentido de ser mortificado. A palavra de Deus vai dizer crucificado. Crucificar a carne. Que significa, para de fazer o que quiser na vida e começa a se regular o sono, a beber água, a dormir. Então, espírito pronto, corpo não tem muito o que fazer, a alma precisa ser trabalhada todos os dias. Porque é do interior do ser humano onde Deus comunica comigo e a partir daí eu vivo aquilo que eu acredito ou aquilo que eu não acredito. Pergunta. Perguntas. Eu vi a cabeça, cara, aqui. Nossa, essa explicação é muito boa, assim. Minha cabeça tá encaixando.
A questão essa é a grande dificuldade, eu acho, que é das pessoas, né? Sim. A gente não entende essa parte da alma. Sim, Até mesmo tá vindo muito essa questão de, quando fala de inteligência emocional, né? perfeito. Pra mim é uma grande novidade. Vinha muito... Quer dizer, é aquela história, né? Eu era ignorante, então... Quando eu falo, na verdade, fica falando, nossa, papo de coach, né? Mas eu entendi que não, né? Na verdade, assim, a igreja em si, ela tem esse lado de inteligência emocional, só que eles usam de uma forma, eu acho, um pouco errada, né? Assim, meio confusa, né? Sim. Sim. Meio não, bem confusa, Então, né? eu acho que a parte do coach, da inteligência emocional, eu acredito que eles até trabalham essa questão das emoções, mas eles trabalham muito na área do cerebral, das decisões, dos pensamentos, do raciocínio. E é anterior a tudo isso. É a partir daquilo que a gente acredita. As nossas decisões são frutos daquilo que eu acredito. Se eu acredito que aquela coisa vai dar certo, a minha decisão se direciona para aquilo que vai dar certo. Se eu acredito que aquilo não vai dar certo, se eu acredito que aquilo está errado, se eu acredito que eu sou um fracassado, se eu acredito que eu sou um derrotado, pasmem, a gente vai se tornar isso. Por quê? Não é que é física quântica, ou pode até ser, isso é ciência, mas é a crença do meu coração. É aquilo que meu coração acredita. Olha que doideira vai dizer lá no livro de Provérbios. Vai dizer que um coração alegre aformoseia o rosto. Você tá vendo aí, vou até pedir pro editor agora filmar o som. Não me filma o som. Você vê esse rosto do som. Tá filmando o som agora? Tá. Você vê esse rosto do som todo bonito, todo trabalhado. Isso aí agora pode filmar a mim pra ter essa diferença. Não, assim. tá lindão aqui, que é isso? Cara, não tem como. Eu fico indignado, som. As pessoas olham pra mim e dizem, esse jovem. Eu digo, jovem não. Eu não sou mais jovem. Mas um coração... Isso é bíblico. Um coração alegre aformoseia o rosto. Existe um botox espiritual, som. Muito bom. Existe. Você não precisa fazer só botox lá. Você precisa ter um coração alegre. Guarde mágoa, rancor, ódio, amargura, pra você ver como seu rosto vai ficar destruído. Isso a gente percebe, vamos usar uma forma drástica, mas a gente percebe isso, por exemplo, nas pessoas aí viciadas em drogas. O rosto delas é desfigurado. Sim. Mas muito antes do vício da droga, tem uma crença no coração. Tem uma dor no coração. Na alma. Que não é trabalhada, que não é cuidada, que não é limpa, que já vem isso de muito tempo. E isso daí faz com que reflita no nosso corpo. O meu corpo reflete aquilo que o meu coração acredita. O meu corpo reflete aquilo que a minha alma, o meu interior acredita. Por isso que nas minhas aulas, som, eu sempre digo às pessoas, sentiu no coração, faça. Não leva pro raciocínio. Porque aí você vai questionar, será que é de Deus? Então, ou será que é coisa da minha cabeça? Isso é algo complicado, né? A pergunta que eu Pode tenho, falar. essas vozes, eu acho que é um jeito de falar, mas as vozes que você conseguir ter essa diferenciação de voz, saber o que é o quê. Como que você identifica isso? Tipo assim, como que você explicaria isso, Rogério? Fácil. Fácil? Fácil. Pra mim foi uma treta isso. Existem 3 vozes. Tem gente que bota 5, 10, 15, 20. 3 vozes são essenciais. A primeira voz, a voz do inimigo. Eu gosto de falar inimigo, tem gente que usa diabo, satanás, demônio, capeta, capiroto, fica à vontade. Do inimigo porque é aquilo que é contrário a mim. Então existe a voz do inimigo. O que é a voz do inimigo? É uma voz pessimista, é uma voz destrutiva, é uma voz de vingança. Tipo, o som fez mal pra mim. E aí eu vou parar e vou dizer, cara, caiu no meu coração. E eu vou dizer, poxa, que sacanagem, eu cuidei tanto do som. Eu fiz tão bem ao som e o som passou a perna na minha vida. E agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu sei que é a voz do inimigo? Porque ele já vai dizer, se vinga. Devolve na mesma moeda. Faz pior, fecha a cara, destrói essa pessoa. Mas isso aí pode ser a voz da pessoa mesmo. Não? Geralmente não. Não? Geralmente é a voz do inimigo. Pode ser a voz da pessoa quando a pessoa já está entregue ao coração, ao inimigo. Sim.
tá? A diferença é essa. Uhum. Sempre é uma voz do inimigo. Agora, se eu escutei a voz do inimigo e aí eu me vinguei, e aí depois eu venho de novo, me vingo de novo, isso aí vira o quê? Uma crença do meu coração. Toda vez que acontece isso, eu vou me vingar. E acabou. Eu tenho uma pessoa que eu ajudo ela, que ela fala pra mim, eu não vou perdoar essa pessoa. E eu já mostrei vários motivos pra ela, já escrevi vários motivos de que se ela não perdoar, ela quem vai ser prejudicada. E ela simplesmente diz, eu não vou perdoar. Acabou. Não tem nada que faça. Eu disse, tá bom. Isso é uma voz do inimigo? No momento, é o coração endurecido dela. Mas para isso, ela teve que escutar uma voz do inimigo. Entendi. Quando eu falo voz, som, eu não tô falando de um Entendi. bichinho falando no meu ouvido. Eu tô falando de um sentimento que vem ao seu coração. Porque o meu espírito comunica com o meu coração, mas outros sentimentos também comunicam. Se você bate na minha cara, a minha reação, dependendo do estado do meu coração, vai ser bater na sua cara. Eu vou te dar um soco. Mas o que é que Jesus ensina? Se você bate na minha cara, eu vou te dar outra face. Porque o que você fez comigo não cai no meu coração. Simplesmente foi o que você fez. Eu não tenho nada a ver com você. Por isso que a vida cristã é muito mais difícil do que simplesmente sentar no banco e obedecer regras. Então, a voz do inimigo é uma voz destrutiva, negativa, pessimista, que sempre nos coloca para baixo. Quando eu escuto demais, ela petrifica o meu coração e eu fico com o coração endurecido. A palavra de Deus vai dizer, o má resultado da vida, Provérbios, o má resultado da vida do homem é fruto de um coração endurecido. O que é um coração endurecido? É um coração que deixou de acreditar nas coisas de Jesus e começou a acreditar nas coisas do mundo, do inimigo. Então, primeira coisa é a voz do inimigo. Segunda coisa, a voz de Deus. A voz de Deus sempre nos convida a ir além daquilo mesmo que a gente possa até pensar. Então, vamos dar um exemplo de quando você escutou a voz de Deus? Isso aqui que a gente está vivendo aqui hoje. Racionalmente, o som não criaria isso. Isso dá trabalho, o som. Isso dá trabalho, ter que convidar a gente, ter que vir pra cá. Já vai fazer o quê? Quase uma hora que a gente tá conversando. E a gente fica aqui, e o som podia estar fazendo outras coisas, podia estar trabalhando de outra forma, podia estar ganhando dinheiro de outras formas, mas não, Deus colocou no coração do som de abrir um podcast, de conectar com pessoas, de levar uma palavra de Deus para as pessoas. Isso não vem do som. Não tem como vir do som. Isso vem de algo que é interior e de algo que é maior do que o som. Então eu tenho a voz do inimigo, que é uma destrutiva. Eu tenho a voz de Deus, que é sempre construtiva e desafiante. É sempre desafiante. Deus nunca vai ficar falando, bebe água, som. Escova os dentes, som. Veste uma roupa, som. Não, isso aí é bobeira. Deus sempre vai comunicar conosco para algo que a gente precisa fazer além daquilo que o nosso raciocínio entende. É sempre desafiante. E no meio do caminho tem a voz do homem, que é a voz do eu, que é o ego, que sempre busca os próprios interesses. Então a grande questão do discernimento, a voz do inimigo é muito fácil, sempre pro mal, sempre destrutivo. A grande questão do discernimento entre a voz de Deus e a voz do homem, a voz do eu, é a motivação. Por que eu estou fazendo isso? O porquê de eu estar fazendo isso é o discernimento necessário para que eu possa descobrir qual é a minha voz e qual é a voz de Deus. Mas resumindo, seja a minha voz, seja a voz de Deus, não são vozes más. Não são vozes destrutivas. Eu tenho que eliminar o que me destrói. Agora, o que busca meu interesse e o que busca o interesse de Deus é um caminho, em que no caminho eu vou discernindo, cara, isso aqui eu fiz, mas era puro ego. Era só porque eu queria aparecer, era só por dinheiro. Eu vou falar um negócio porque você faz parte dessa área. Mas eu vou falar um negócio para chocar as pessoas. Isso que as pessoas falam de intencionalidade não é de Deus.
não é de Deus. Porque a intencionalidade é: eu vou fazer algo por som, porque o som vai me devolver em troca. Porque eu quero algo dele. Uhum. Eu vim pra cá pro podcast porque eu quero algo do som. Isso não é de Deus. Isso é quem busca os próprios interesses. Isso é um ego. Uhum. Isso é a vontade do homem. Faz parte no meio empresarial, no meio de negócios? Faz. Ninguém vive um mundo espiritual. Até vive. Mas ninguém vive andando nas nuvens com os pés no chão. Às vezes é preciso que a gente coloque o pé no chão. Uhum. Então, cara, por que eu vim pro podcast do som? Primeiro, que eu já falei, porque eu acredito no coração do som e acredito em quem ele é. Segundo, porque minha esposa tá aqui fazendo uns cortes, eu vou postar no meu Instagram, vai ser legal, eu tô aqui num ambiente bacana, daqui a gente tá em São Paulo, vai ser legal. Então, assim, tem uns interesses. Uhum. Agora, acima de tudo, quando você me chamou, a minha motivação foi, cara, o som é um cara de Deus. Eu vou sem interesse nenhum. Eu vou sem fazer nada. Eu vou por nada. É a mesma coisa quando me chamam para pregar em alguma igreja. Uhum. A minha pastora, ela disse para mim: Rogério, quando te chamarem, exija uma oferta. Uhum. E eu disse para ela: não, pastor, não dou conta. Porque eu vou para pregar, não para receber. Uhum. E eu pregando, eu recebo. Então eu não exijo. E eu já preguei em igrejas que a pessoa simplesmente disse: muito obrigado. E eu saio de lá feliz da vida. Por quê? Porque eu cumpri a vontade de Deus, não a minha vontade. Então, esse discernimento entre vontade do eu e vontade de Deus, ele é muito tênue, ele é muito complexo, porque se misturam muito, mas a pergunta sempre deve ser feita: por que eu estou fazendo isso? Uhum. Por que Som abriu um podcast? Ah, eu abri o podcast porque eu quero ganhar dinheiro, porque agora eu quero ficar conhecido, porque eu quero... Eu quero ficar famoso, porque agora eu vou fazer isso, porque... Então, beleza, faça, abra, é importante, mas entenda, foi o seu eu. Ah, não, eu quero abrir um podcast porque Deus me convidou, eu nem sei como vai ser, mas Deus colocou no meu coração, eu nem gosto muito de falar, mas Deus insistiu comigo, porque Ele tem alguma coisa pra mim. Eu não sei o quê, mas Ele tem alguma coisa. Uhum. É de Deus. Não tem como não ser de Deus. Eu faço um curso hoje que eu faço um curso presencial hoje que eu não sei nem por que eu faço. Eu fico lá, eu vou presencial pra ele, eu fico lá, eu digo: meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Senhor, por que tu me colocou aqui? Senhor, não faz sentido eu estar aqui. Senhor, eu tenho certeza que é de Deus. Uhum. Porque o meu eu queria estar em casa com a minha esposa assistindo Netflix e comendo pipoca. Mas o meu Deus me convidou a estar lá. O que ele quer comigo a partir de lá, eu vou descobrir pela obediência em estar lá. Uhum. Fez sentido, Sam? Total. Cara, que aula, né? Tipo, total, meu. Ah, mas assim, aí eu fico pensando assim, no sentido da pessoa, dessa questão do ego, né? Do meu eu. É errado? Não. Não, né? Não, só não é de Deus. Só não é de Deus, né? Só não é Isso de Deus. Porque essa é uma linha, porque a pessoa fica muito radical, assim, não, né? exato. Perfeito. Tá. Quando eu falei intencionalidade Verdade, não é de Deus, é. eu falei pra chocar. É. Intencionalidade é um desejo do ser humano. Eu me conecto com você porque eu tenho interesse em você, porque eu quero coisas com você, porque eu quero fazer negócios com você, Uhum. porque eu tenho interesse nisso, eu quero crescer. Beleza, faça, viva, experimente. Só não ponha a culpa pra Deus. Porque aí depois a gente às vezes cai em furada Uhum. e a gente: Deus não me ajudou, Não é. Deus não... Não, Deus nunca mandou você ir. Uhum. Você foi por intencionalidade. Você foi por interesse próprio, então vá. Deus não tem culpa nesse processo aí todo, não. Agora é óbvio, a gente tem que viver também pelo nosso eu, perdão. O nosso coração mais limpo, menos cheio de mágoa, menos cheio de rancor. A gente vai vivendo pelo nosso eu e tá tudo bem. Agora, sem esquecer de que quando Deus falar, mude toda a rota e siga o que Deus falou. Entendi. Então,
teoricamente, assim, se eu não tô meio, assim, tô meio perdido, eu não tenho uma direção, lógico, você vai buscar buscar esse direcionamento, mas mas eu tenho a minha vontade, eu vou seguindo as minhas vontades, Perfeito. Você vai caminhar. caminhando. Eu gosto dessa frase. Você vai caminhar até tropeçar em Deus. Quando você tropeçar em Deus, você muda o caminho. Mas você vai caminhando. Até Deus botar o pé e você levar um trupicão. Aí quando você levar um trupicão, você vai dizer, opa, e agora? Aí ele vai mostrar um outro caminho ou o mesmo caminho. E aí você segue. Lembrando sempre, nunca para destruição. Eu nunca, e isso você não vai fazer nunca, óbvio, mas o som nunca vai chamar ninguém pro podcast pra expor o cara, pra destruir o cara, pra fofocar contra o cara, pra falar mal do cara. Isso não é voz de Deus e nem do eu. Isso é fruto de uma vingança, coração endurecido porque ouviu a voz do inimigo por muito tempo. Então, isso aí a gente exclui da nossa vida. Exclui vingança, ódio, ira, no sentido de destruição, pessimismo, negativismo, tudo isso que vem destruitivamente, a gente exclui da nossa vida. Não permite que fique. Agora, os meus interesses e os interesses de Deus, eles estão juntos. E eu vou ter que fazer os meus interesses, aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Eu falei uma vez, isso aqui vai clarear tudo. Eu tava conversando e orando com um amigo meu, e eu cheguei pra ele e disse, meu irmão, eu tenho uma certeza. E ele disse, qual é? E eu disse, eu tenho certeza que o que eu estou fazendo agora não é o que Deus tem pra mim. Eu tenho certeza. O que é que você faz agora, Rogério? Eu dou mentoria de espiritualidade, eu tenho minhas aulas no Instagram, eu dou aula de Bíblia, eu ensino as pessoas nesse... Tudo que a gente tá vivendo aqui, eu ensino pessoalmente em grupo. E eu disse pra eles, eu tenho certeza que o que eu estou fazendo agora ainda não é o que Deus quer de mim. Aí eu fiz uma pergunta pra ele pra ver o que é que ele me respondia. E eu disse pra ele, por que será que eu tenho que ficar fazendo isso? Se eu sei se ainda não é. E aí ele que é muito espiritualizado, é um amigão meu, a gente troca muita conexões espirituais. Ele chegou pra mim e disse, porque enquanto a gente não sabe o que Deus quer, a gente faz o que a gente tem nas nossas mãos. O que eu tenho na minha mão hoje pra fazer, ajudando as pessoas, que é o desejo do meu coração, é esse. Ensinar a Bíblia e conectar as pessoas livremente com Deus. Isso é o que eu tenho nas minhas mãos. O que Deus quer, eu ainda não sei e ainda não tenho. Mas enquanto eu não sei e enquanto eu não tenho, eu faço com o que eu tenho nas minhas mãos. O que eu tenho nas minhas mãos é isso. Eu tô fazendo. Vai chegar um momento em que eu vou tropeçar em Deus. E aí eu vou dizer, caraca, era isso. E aí eu continuo fazendo. Tá. Tô pensando numa pergunta, mas acho que é muito pra frente. Eu vou mudar a direção um pouco. Que eu vou aproveitar, né, que, nossa, a gente... é difícil ter essas oportunidades. Eu queria saber. Queria ter uma lista de perguntas aqui. Depois eu tenho que fazer seu curso. É o melhor jeito, né? Mas... É o melhor jeito de aprender. Ontem eu tive aula do meu curso. Ontem foi lindo, sabe? A aula que tinha lá as mulheres chorando, os homens chorando. E aí depois eles chegaram. Aí eu disse: por que vocês estavam. Que eu faço uma oração com ele. Eu chamo oração. Mas eu faço um processo de escuta de Deus no coração, né? E aí eu disse pra eles, nossa, por que vocês estavam chorando tanto? O que é que aconteceu? E eles disseram, nossa, Rogério, é tão lindo quando a gente escuta o nosso coração, é tão lindo quando a gente escuta a nossa alma, porque o tempo todo a gente tá muito preocupado, muito tenso, muito nervoso com as coisas da mente, Então a gente esquece de escutar o nosso interior, o nosso eu interior, o nosso ser interior, a nossa voz do coração. Então ontem foi uma aula maravilhosa, que ficaram todo mundo assim bem emocionados, porque eu conduzi eles para escutar algo além daquilo que tá aqui. Ó. A gente tem muitos planejamentos, isso é bom, mas a gente esquece que Deus também tem planos sobre a nossa vida. E esses planos de Deus sobre a nossa vida é aquilo que a gente precisa questionar todas as vezes no nosso coração. Será que o que eu estou fazendo está conforme os planos de Deus para minha vida?
Se eu tiver uma resposta que não, eu pulo fora. Se eu tiver uma resposta que sim, eu continuo. Se eu não tiver uma resposta, eu mantenho. Eu continuo. Porque uma hora eu vou tropeçar em Deus e Ele vai me dar uma direção. E essas pessoas, então, tipo assim, sabe, Deus, sabe que Deus tá falando com ele, só que não consegue, sabe? Ele fica travado. Uhum. O que você recomenda pra uma... É que tem algumas pessoas que eu conheço que é isso. E eu fico querendo resolver a vida dos outros. Que eu acho que não, na verdade, cada um vai, cada um cuida da sua, mas tem pessoas que você, tipo, é muito próxima, né? Sim. Uma coisa importante. A palavra de Deus não volta sem ser cumprida. Então, Deus tem um plano para a sua vida, Som. Uhum. Ele vai cumprir esse plano. Ou você vai chegar num momento de desgaste tão grande que você vai ter uma única decisão: ou cumprir ou não cumprir. E o que é esse momento de desgaste tão grande? É o que na espiritualidade a gente chama de zona de expulsão. Existe uma zona, um espaço de expulsão, que é quando na nossa vida tudo dá errado. Tudo. Parece que, nossa, vim gravar... Não tô declarando isso em nome de Jesus, mas vim gravar um podcast. Aí chega... Como é teu nome, meu irmão? David. Aí chega o David e diz, Som, deu errado. O que foi? Queimou a câmera. Aí diz, uai, como assim queimou a câmera? Queimaram as 5... Aqui é chique, aqui tem 5. Queimaram as 5 câmeras. Aí Som, uai, não tem como ter queimado 5 câmeras de uma vez. Você fez alguma coisa? Não, queimaram assim. Não, tá bom, vou gravar no meu celular. Não dá certo. Por quê? Porque a internet acabou. Não, mas então eu vou no 4G. Não, a Claro tá... A Claro fazendo propaganda pra... Claro, me patrocina. Ah, não tá funcionando. Então você vai chegar um momento que você vai dizer, cara, tem alguma coisa errada. Isso se chama zona de expulsão. É quando Deus já falou alguma coisa pra você. Você ou fingiu ou não entendeu. E ele vai arrumar meios para que você finalmente entenda, que você diga, meu filho, acorda, eu quero que você faça isso. E aí é a zona de expulsão. E aí o pessoal ainda coloca a culpa no Aí é onde entra, confusão. o fracasso humano, né? Porque aí a gente começa a culpar. A culpa é do David, ele que queimou. Uhum. A culpa é da Claro. A Claro que não tem minha internet. A culpa é do prédio. O Wi-Fi não funcionou. A culpa é da minha esposa. Não preparou as coisas direito. A culpa é dos outros. Coloca uma coisa na cabeça de todos vocês, no coração de todos vocês. O único responsável pela nossa vida somos nós mesmos. Quando você assume a responsabilidade da sua vida, você para de culpar os outros e você começa a entender que as coisas que estão acontecendo com você, elas não estão acontecendo contra você, mas elas estão acontecendo para você. Uhum. Isso é fundamental. Se as câmeras quebrou, não é contra mim, é para mim, porque alguma coisa é um sinal de que eu preciso fazer. Talvez seja, não estou declarando, mas talvez seja fechar tudo isso e ir para uma outra coisa. Eu senti isso. Na igreja as coisas já estavam acontecendo para mim. Nada do que eu fazia, os meus superiores se aceitavam. Era tudo contra mim, mas era para mim. E aí eu disse, cara, tá na hora de eu ir para outra fase. Tá na hora de eu sair. Tá na hora de eu mudar de jogo. Eu digo, na vida, tudo é possível de mudança. Menos o casamento. Tudo é possível de mudança. Menos o casamento, porque você fez uma aliança com Deus, e menos o seu relacionamento com Deus, porque você fez uma aliança. Aquilo que é aliança é imutável. Todas as outras coisas são mutáveis. Esse pensamento também é meio polêmico. É polêmico, eu digo assim, é o certo, eu demorei pra aprender isso também, mas vamos entrar na questão do casamento. Dá um outro podcast que daí dá sobre mais um podcast de relacionamento. né? Mas você entendeu a Entendi. questão da zona de expulsão? Sim. Deus falou, você não quis? Pode perceber. Pode perceber. É batata. Vai acontecer um monte de coisa para você. Cara, eu tenho uma experiência muito clara com isso. Eu sei na prática mesmo, né? Só que
É que eu falo que aí é que vem a... Eu fico pensando, se é coisa minha, é o ponto, né, do corpo, né? Você buscar Deus, porque chega uma hora, acho que até vou dando uma resposta com experiência pessoal, né? Ah, A gente tenta e não consegue, sabe? Deus tá falando, tá dando tudo errado, chega uma hora eu falei assim, Senhor, eu não tô entendendo mais nada, não consigo. uhum. Tipo, eu tava clamando. E aí foi que, na verdade, os meus negócios foram esses. O negócio começou a desandar de uma forma, cara, não faz sentido. Eu parei, eu falei assim. Aí é financeiro, que pegou. O meu problema era ainda o trabalho que eu tenho é uma questão financeira. Sim. Fala assim, Deus foi tirando. Aí eu falei assim, Senhor, o que tá acontecendo aqui? Não faz sentido. Aí eu falei assim, ó, se o Senhor quer tirar as coisas de mim, pode tirar tudo. Mas tira de mim. Não deixa faltar pra minha família. Perfeito. É a única coisa que eu peço. Não deixa faltar pra minha esposa e pros meus filhos. De mim pode tirar tudo. E aí foi o estalo, assim, aí começou a clarificar tudo. E é engraçado, né? Que aí Deus vai te cuidando ainda, né? É. A porta Você que sabe. Deus fecha, ninguém abre. Uhum. A porta que Deus abre, ninguém fecha. O problema é que muitas vezes Deus fechou uma porta e a gente tá insistindo nela, Uhum. quando ao lado já tem uma porta aberta. É muito tênue, não é simples, é simples, mas é preciso um pouco de sensibilidade, a palavra é essa, sensibilidade, para perceber, cara, o que é que tá acontecendo na minha vida? Peraí, deixa eu sondar meu coração, deixa eu perceber. Eu e minha esposa, a gente tem isso muito claro. Tem uma coisa para fazer. A gente às vezes não tem uma direção clara, se é de Deus ou não. Se é de Deus, a gente faz logo. Deus colocou no meu coração e Deus colocou no coração dela, a gente faz logo. Tem coisas que é... Por isso que casamento é maravilhoso. Tem coisas que é interessante, né? Deus colocou uma coisa no meu coração. Aí Deus coloca uma coisa no coração dela. Aí de repente a gente tá assim conversando, aí eu chego, amor, eu queria falar um negócio. Aí ela diz, é porque Deus... Eu nem falo Deus, né? É que eu tava pensando em fazer isso. Aí ela diz, nossa, eu também. Eu digo, então pronto, então vamos fazer, porque Deus colocou no meu, Deus colocou no seu, tá tudo certo. Mas a grande questão é justamente essa. Se Deus colocou no coração, a gente já faz e tá tudo bem, não tem dúvida nenhuma. Então a gente faz com os olhos bem abertos, porque eu posso estar fazendo por não ter uma direção, tá tudo bem. Como eu falei, Deus tem, como eu falei não, vou falar agora. Deus tem o controle de tudo, mas Deus não fica controlando a nossa vida. Uhum. Ele confia em nós. Ele já entregou o Espírito Santo. Deus tem o controle de tudo, mas ele não fica controlando a nossa vida. Ai, meu Deus, faz isso. Ah, não, faz aquilo. Não, ele confia no ser humano porque é filho dele. Então a gente tem um controle dos nossos filhos, mas a gente não fica controlando. Deixa eu ficar aqui vendo onde é que eles estão, o que é que eles estão fazendo, não sei o quê. Não faz sentido. Então, quando eu não tenho uma direção clara, a gente faz. Mas a gente faz com os olhos bem abertos. Porque tudo que acontece é um sinal. E é uma forma que Deus fala muito comum. Tudo que Deus acontece são sinais de que eu devo continuar ou eu devo recusar e devo voltar atrás. Então, é importantíssimo a gente ter claro essa zona de expulsão. Tem gente que está passando agora por zona de expulsão na vida e está culpando Deus. E Deus está dizendo, meu filho, sou eu mesmo que estou fazendo isso para você tomar vergonha na cara e perceber que não é isso que tem que ser feito, é outra coisa. Então, que sirva de sinal também aí para você. Eu tenho certeza que muita gente vai estar passando por isso. Então, agora eu vou... a gente não tem... É que se eu começar a colocar uns assuntos, vai muito longe. Mas eu quero aproveitar. Velho. Eita só! Você acha que eu fiz o podcast aqui? Não, brincadeira, gente. Eu falo sempre brincando, né? Que a gente... Eu cansei de pagar mentoria. Aí tá chamando os mentores, né? Um jeito bom. Muito boa, muito boa. Mas, assim, é que eu fico pensando... É que eu escuto muito de falar, vamos viver, tipo, algo que eu escutei muito, é viver o sobrenatural. O que se pode falar sobre isso, sabe? Tipo, é algo assim, tipo, dons espirituais, sobrenatural, ou até mesmo que você estava falando dessa parte dessa... onde que é de Deus e onde que é
alguma coisa do demônio, sabe? Tem vezes que falam, né? Falam muito desse assunto, que é o demônio, mas aí, tipo, o que é o quê, sabe? Aham. Quando a gente fala de sobrenaturalidade, a gente fala daquilo que foge da naturalidade, Uhum. né? Daquilo que não é natural. O sobrenatural não existe para Deus. Hum. Por quê? Porque ele é sobrenatural. Uhum. Deus, ele faz milagres naturalmente. É a especialidade dele. Se é a especialidade de Deus fazer milagres, isso não é sobrenatural. É a mesma coisa do que, por exemplo, o Som joga tênis, né? Ou não? Não jogo tênis, eu jogo. Tô começando a jogar golfe agora. É Faz golfe, isso. meu Deus do céu. Começando, mas também não. Sei lá, vamos dizer Tá eu. correndo, sei lá. Eu, por exemplo, eu luto jiu-jitsu. Aham. Eu gosto de lutar. Gosto de treinar jiu-jitsu. Jiu-jitsu, pra mim, não é algo sobrenatural. Eu já treino há 20 e poucos anos. Então não é algo sobrenatural. Eu boto o kimono, entro no tatame, simples. Por quê? Já faz parte da minha natureza. Uhum. Eu treino jiu-jitsu como qualquer outra coisa. É natural na minha vida. Quando eu falo que o sobrenatural, ela está na mente do ser humano, no coração do ser humano, porque para Deus isso é muito simples. Para Deus realizar milagres é muito simples. Para Deus realizar cura é muito simples. Porque ele vive no âmbito do sobrenatural. A natureza de Deus é tudo isso. A natureza de Deus é realizar milagres. Certa vez chega um leproso para Jesus e diz: se tu queres, tu podes me curar. Jesus olha para aquele rapaz e diz: se eu quero? Ué, é claro que eu quero. Uhum. Agora e você, quer? Se você quer, se você acredita, então você vai ser curado. Todas as curas que Jesus fez, ele perguntava alguma coisa às pessoas. Uhum. Exceto uma, que foi a da mulher hemorroísa com fluxo de sangue, que Jesus nem viu ela. Uhum. Que ela foi por trás, tocou na barra da túnica de Jesus e ela instantaneamente foi curada. Mas o que foram todas as curas de Jesus? Foi uma crença do coração. Por isso que Jesus falava: seja feito conforme a vossa fé. Uhum. Olha como é interessante no Evangelho. Tem duas curas que acontecem de curas de uma outra pessoa. Uma hora chega o centurião romano e diz para Jesus: Jesus, cura o meu servo. E Jesus diz: tá bom, eu vou curar. E depois chega Jairo, o administrador da sinagoga, e diz: Jesus, cura minha filha. E Jesus diz: tá bom, eu vou curar. O centurião romano disse: não, Jesus, você não precisa ir até lá. Basta uma palavra sua e ele lá vai ser curado. Jesus olha e diz: cara, que interessante. Então tá bom, pode ir. Ele está curado. E Jairo diz: não, Jesus, você tem que ir lá. Porque a minha filha está muito enferma e você precisa colocar a mão sobre ela. Então Jesus curou duas pessoas. Uma, o cara acreditou que ele não precisava ir lá. Uma palavra de Jesus curava ele. E a outra, a pessoa acreditou que ele precisava ir lá. Porque Jesus precisava tocar nela. O que mudou? Foi Jesus? Não. Foi a crença da pessoa. O que a pessoa acreditou foi aquilo que ela recebeu de Jesus. Jesus, ele realiza milagres. Deus, ele realiza milagres naturalmente. A nossa vida é um milagre. Se eu acredito que milagre faz parte da natureza de Deus, e se eu acredito que a minha vida é permeada por milagres, eu vivo o sobrenatural de Deus no natural da minha vida. Então, tipo. Tá. É muito Tá, legal. tá dando uns bug aqui, tá dando uns estalos aqui. Tô tentando encaixar, tá? Eu tô entendendo. Assim, tipo, porque assim, então, na verdade, assim, é a crença, é o que ele realmente é a fé dele que vai fazer acontecer milagre. Não é. Não é Deus. Não é Deus. Porque Deus já é dono do milagre. Então é mais ou menos assim, no sentido assim, o cara. Alguém vem e tem, sei lá, alguém que quer uma cura e fala pra mim: ora por mim. Só que a crença dele vai vir através de mim. Seria mais ou menos. Toda vez que alguém pede pra eu orar por cura de alguém, eu olho pra pessoa e diz: você acredita que você pode ser curado? Aí a pessoa geralmente vai dizer sim. Aí eu digo: você acredita mesmo?
Você tem certeza? Você tem certeza que você pode ser curado? Instantaneamente, agora? E a pessoa geralmente vai dizer que sim. Uhum. Se eu acredito naquela cura, eu oro na hora. Uhum. Ontem eu orei por uma aluna minha que estava com... A gente fez uma experiência e ela tinha bruxismo há muito tempo. Uhum. E ali a gente fez uma experiência de conexão com Deus e ela disse, Rogério, eu senti uma dor tão forte aqui no meu maxilar. E eu disse pra ela, uai, por que você sentiu essa dor? E ela disse, eu não sei, mas eu tenho bruxismo e aqui do nada eu senti essa dor. E aí eu olhei pra ela e disse, você acredita que você foi curada agora? E ela disse, eu acredito. Eu disse, tem certeza que você acredita? Acredito. Eu disse, então seja curada. Você tá curada. E eu tenho certeza que ela foi curada. Agora, os sintomas, a vida vai querer colocar um monte de dúvida em nós. E essas dúvidas é que impedem a crença do nosso coração. Essas dúvidas, aí ela fica, será que eu fui curada mesmo? Será que Deus me curou mesmo? Cara, é especialidade de Deus. Deus não tem problema em curar as pessoas. Isso Jesus mostrou. Jesus não veio para curar pessoas. Jesus veio para anunciar o reino. Mas as curas faz parte da divindade. E as pessoas recebiam curas por bônus. Jesus abriu uma mentoria. Eu vou anunciar o reino. Qual é o bônus? Curas. Vamos curar. Faz parte da minha vida. Vou curar. Bônus. Quem quiser ser curado pode vir. Porque faz parte da natureza de Deus. Faz parte do cotidiano de Deus as curas, os milagres. Aí você fala dons espirituais. Dons espirituais é o mínimo que Deus dá para cada um de nós. Todos nós já temos. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos preenchidos dos dons espirituais. Som, você pode profetizar agora sobre as pessoas. Se você acreditar que o Espírito Santo habita em você, se você tiver com o coração limpo, purificado, se você tiver essa crença de que os dons espirituais são especialidade de Deus e que Deus já colocou no seu coração, você pode começar a profetizar hoje sobre as pessoas. Isso é uma pergunta boa, assim, profetizar. Assim, algo que fica muito. Fica uma dúvida assim, na minha cabeça, assim, tipo, profetas, né? Eu acho que talvez seja um bloqueio também disso daqui. Não, você. Conta assim, história, fala, pô, eu orei. É que eu nunca vi, né? Que eu entendi dessa forma, pra mim, na verdade. Que algumas coisas vão acontecendo pra você reforçar sua crença. No sentido do quê? Como que eu vou acreditar em cura? Vendo acontecer curas. Só que eu não sei. Tipo, se eu ver, eu vou acreditar mais. Perfeito. Acho que eu batei numa experiência. Perfeito. Não precisa ser uma experiência, mas se eu ver acontecer, eu falo, pô, espera aqui, isso aqui. Pra um descrente, isso é muito real. Entendi, mas nesse sentido, só que acontece. Aí eu oro pro Senhor, eu não sei se é errado falar assim, mas a minha relação com ele é assim, fala, Senhor, eu quero viver essas coisas. Sim. Eu tenho curiosidade, eu acho que vai ser da hora, sabe? Tipo, perfeito. É isso mesmo. Só que não, eu não vejo, não acontece. Aí eu falo, não acho que não é momento, né? Acho que Deus tá me preservando também, né? Mas assim, voltando do profeta. O cara fala assim, eu pedi, eu fiz uma oração desse jeito. Aí certa vez eu fui em uma igreja, uma profeta levantou e falou exatamente o que eu orei. Uhum. Aí eu pensei, como que é isso? Não. Deus te dá esse dom do profeta aí, falar na vida de um terceiro. O que é isso? É justamente isso que você tá falando. É uma mensagem divina sobre a vida de alguém. A profecia é isso. É uma mensagem de Deus sobre a vida de alguém para edificar a vida desse alguém, exortar a vida desse alguém. Exortar pode significar encorajar ou direcionar para o caminho certo, caso a pessoa esteja no caminho errado, e consolar a vida de alguém. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso conosco, Deus conhece tanto a nossa vida e as nossas incredulidades, que às vezes ele fala conosco e a gente fica incrédulo e Deus envia pessoas para confirmar aquilo que aconteceu. É isso. E Deus diz, Deus falou no meu coração que ele tá... Coisa simples, vou dar um exemplo simples, bobo. Deus falou no meu coração que você tá bem, você tá certo, você tá no caminho certo. E aí você diz, caramba, eu tava orando por isso, eu tava perguntando isso. Sempre a profecia é algo que já está no coração do outro.
É algo que já existe na vida do outro. Se for uma profecia assim de algo que eu nunca pensei sobre, que eu nunca... Fique em paz. Se quiser guardar, guarda. Se não quiser guardar, não guarda. Que pode ser que aconteça lá no futuro, pode ser que não aconteça. Fique em paz. Agora, quando é uma profecia direta, é uma profecia que já está guardada no seu coração, como foi no caso do seu amigo. Ele estava orando por algo e uma profeta chegou e explicou justamente o que ele estava passando. Isso é Deus falando para o seu amigo para dizer, olha, eu falei com você. Eu falei já para você, você não acreditou. Então eu mandei uma pessoa para poder confirmar aquilo que já está no seu coração. Por isso que todos nós podemos fazer isso. Porque todos nós somos chamados a ser instrumentos de Deus na vida de alguém. Eu creio nisso, assim, tipo, que Deus tá falando com você, só que a gente não tá escutando. Sim. E aí o lance é esse, que eu fico pensando, caraca, eu falo, Senhor, me permite. Eu quero viver essa experiência, eu quero tá... Usa-me, eu falo assim. Perfeito. Só que Perfeito. assim, eu não consigo ainda escutar. Eu acho que é sempre da hora, sabe? Tipo... Faz a mentoria, vai dar certo. Ah, é? Só faz a mentoria. Eu tô... Faz que eu te explico. E Ah, ainda é? boto tu pra profetizar, só. Não, que tem coisas, experiências que eu tenho que assim, que eu tinha muito medo, assim, falava, nossa, espírito, demônio, não sei o quê, essas coisas. Eu falava, não. Quando eu era pequena, tinha um monte de coisas, filme Sim. de terror, coloca na criança, não sei. Aí só pra terminar, né? Uhum. Então, pra gente terminar aqui, a batalha espiritual, né? Que se fala, os demônios e tal e tal. Eles existem? Existem. São anjos decaídos, são anjos que desobedeceram e não quiseram servir a Deus. Existem. O mundo espiritual está repleto de pessoas obedientes a Deus e repleto de pessoas, de seres espirituais obedientes a Deus e seres espirituais desobedientes a Deus. Os demônios, diabos, satanás, eles existem, mas eles já são derrotados. Uhum. Eu gosto de usar uma metáfora que é muito simples para mim e muito clareada. O inimigo é que nem um cachorro, pitbull, vamos usar o pitbull, que na mentalidade das pessoas, né, no intelecto das pessoas já é aquele cachorro raivoso. Então o inimigo é que nem um pitbull com raiva querendo pegar alguém. Uhum. Só tem um problema. Um problema não, uma bênção. Esse pitbull, ele está acorrentado. Ele está acorrentado. Jesus, ele venceu todos os inimigos. A morte foi o último inimigo que Jesus venceu. É tanto que ele passou 3 dias, ele foi no inferno e resgatou tudo e aniquilou tudo. Então Jesus venceu todos os inimigos. Mas neste mundo, nós ainda estamos sobre a influência deles. Então o inimigo existe, ele está com raiva, mas ele está acorrentado. Qual é a arma dele? Do cachorro? Latir. Ele vai latir. Ele vai fazer barulho, que é para que você pense que ele tem poder. Uhum. Então ele vai fazer muito barulho, você vai achar que ele tem poder, e aí você vai tomar uma decisão. Aí é a decisão do seu coração. Ou você continua acreditando que ele está acorrentado e essa corrente não tem como destruir e ele nunca vai te pegar, ou então você fica com medo, paralisado e às vezes até se aproxima dele para ele poder te pegar. Então a batalha espiritual, ela consiste muito naquilo que você acredita. Todas as vezes eu vou falar que parte do seu coração, porque a parte de Deus ele já fez. A parte do inimigo já está feita. A sua parte é que está sendo construída. Então o que é que você acredita? Você acredita que os demônios estão soltos aí para te destruir? Você morre de medo disso e você tem receio e você prefere nem andar muito porque você tem medo que eles te peguem? Beleza, é isso que você vai viver. O medo paralisa e nos aproxima do inimigo. Uhum. Agora, se você acredita que ele só tá gritando e que ele já é um derrotado, que ele já tá acorrentado, ele tá gritando, ele fica influenciando, sugestionando, tentando. A tentação é o grito do cachorro brabo. Uhum. É a tentação. Ele vai ficar nos tentando, mas eu tenho certeza no meu coração, ele é um derrotado. Jesus já derrotou ele. Eu não preciso ficar com medo. Uhum. Eu não preciso ficar com pavor. Ele pode até fazer barulho. Ele pode até derrubar esse negócio aqui agora. Uhum.
eu simplesmente vou pegar, colocar aqui de novo e dizer pro meu coração: ele já é um derrotado. Ele já é um derrotado. Eu não vou dar espaço pra ele. Eu não vou ficar dando ibope e curtida pra aquilo que ele quer fazer. Deixa ele. Ele já é um derrotado. Essa é a certeza que eu tenho no coração. Bom. Certo, só. Certo. Rogério, eu não vou... Se eu vou ter um monte de pergunta, mas aí... A gente marca um outro podcast, Vamos, então. sim. A gente marca. Sem dúvida. Sensacional. Obrigado, obrigado. Nossa, eu agradeço demais sua presença aqui. Muito o convite, foi, nossa, eu tô aqui. Tem muita melhor, coisa, né, pra gente aprender, né? Muito, nossa. Tem muita coisa. Muita coisa. A galera aí, eu tinha umas perguntas, mas deixa pra próxima. Bom, gente. A gente faz uma parte 2. Assim, vai ter, em 2024 vai ter a parte 2. Ó, a gente vai planejar isso. A gente segue lá, que segue o Rogério, faz a mentoria, faz as aulas, porque são ensinamento. Eu falo assim, é precioso, é difícil. Assim, eu acho que esse mundo aqui a gente tá. As informações estão muito confusas. É verdade. Sabe? A gente precisa buscar de uma forma mais correta, ter essa vontade, sabe? Então. Amém. Mas é isso aí. Quer deixar uma última mensagem pro pessoal, deixar suas redes sociais também? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Denis. David, obrigado, David, aí pela edição. Obrigado por todo esse espaço. Pra mim, como eu falei, é uma direção de Deus eu poder falar dele. E eu gosto, eu me animo e eu me impacto com isso. Se você deseja aprender mais de tudo isso que a gente falou, a gente aqui só pincelou. Se você deseja realmente aprender direcionado para sua vida, fala o seguinte, entra no meu Instagram, Rogério Carvalho Oficial. Lá já tem muitos vídeos, mas qualquer coisa você pode me mandar um direct, pode falar lá, eu te vi no som. E aí a gente bate um papo, a minha equipe vai estar lá disponível e a gente conversa por lá também. Rogério Carvalho Oficial lá no Instagram é o meio mais fácil de poder me encontrar e poder saber do que eu estou fazendo no momento. legal. Bom, Rogério, obrigado novamente. Vocês que ficaram até o final, não esqueça de curtir, compartilhar. O que era? Curtir, compartilhar e seguir. Claro, Se também. inscrever, Se né, inscrever no canal, por favor. isso, Façam isso. Eu aprendi que tem que ficar pedindo bastante. Aqui o pessoal... verdade, a gente nem pediu, né? Agora Verdade. Bom, agradeço demais que foi o último episódio do ano. Ano que vem a gente vai entrar com uma nova temporada, então vai nos acompanhando a gente. Até a próxima. Boa.